sempre. Então, Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Deus Altíssimo. Tu és aquele adorado e sentado acima dos mais altos céus, Pai. O teu trono, Pai, está acima de todas as coisas. O teu nome está acima de todas as coisas, meu Deus. Tu és adorado nos céus, na terra e debaixo da terra. Em todos os lugares, Pai, não existe outro nome, não existe outro Deus, não existe outro santo que nenhum Senhor. Pois só Tu és digno, Pai, de todo louvor e de toda honra e de toda glória. E nós queremos, Pai, neste lugar, Pai, adorar o Teu santo nome, louvar o Teu santo nome, Pai, glorificar, Pai, o Teu santo nome, para que todas as nações, Pai, possam ver, Pai, que aqui neste lugar existem pessoas apaixonadas por Ti, pessoas, Pai, que refletem o Teu amor, que refletem a Tua bondade, que refletem a Tua justiça, Pai. Tu és digno, Senhor. E assim como nesse versículo que nós lemos, Pai, nós queremos fazer parte desse todos, de todas as nações que louvam o Teu santo nome, de todas as pessoas, Pai, que Te adoram, que abrem as suas bocas, que levantam as suas mãos, que dançam, que cantam, Pai, que choram diante da Tua presença e que levam a Sua presença aonde quer que nós vamos, Deus. Queremos neste lugar, Pai, dizer que Tu és lindo, que Tu és maravilhoso. Nós queremos que Tu és o Senhor de poder, que o Senhor é um Deus que pode curar aquele enfermo, que o Senhor, Pai, é aquele Deus que pode livrar aquela pessoa que está cativa, que está presa. A gente crê, Pai, que o Senhor é o Deus, Pai, que pode mudar vidas de pessoas que entraram aqui, às vezes detonadas, sem esperança, que não conseguem ver, Pai, uma luz, e essa luz, Pai, vai ser o Senhor, essa esperança vai ser o Senhor, Pai. Nós queremos sim, Pai, nós queremos sim Te buscar de todo o nosso coração. Nós queremos ser, Pai, verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, que não tem vergonha, Pai, de dizer ao mundo o quanto nós Te amamos, porque nós Te amamos, Senhor. E nós queremos expressar esse amor, Pai, com muita gratidão, com muita felicidade, Pai, com alegria. Nós queremos dançar, nós queremos pular, nós queremos correr, nós queremos dizer ao mundo que nós Te amamos e o quão grande Tu és, meu Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. É isso que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor nessa noite. Amém. Quem está feliz nessa noite, dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Amém. Na palavra do Senhor nos diz que é para nós nos alegrarmos sempre, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Amém? Então vamos começar com palmas. Quando a noite fria cai sobre mim, e no deserto eu me encontrar, viver secado por Egito e por Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o Teu fogo cairá sobre mim. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim e me levará em Te confiar, e me levará em Te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei.
Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. um grito de júbilo. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. quando a noite fria cai sobre mim, na, na, na. E no deserto eu me encontrar. Viver cercado por Egito e por Faraó, oh, Sendo impedido de prosseguir. eu sei, Sei que o teu fogo cairá sobre mim. yeah, yeah. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, Oh, oh, abra-se o mar, que eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, que eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. um grito de júbilo. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. mais uma vez, bem lindo. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. um grito de júbilo. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu Corro, 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 corro na presença do Rei. Senhor. Amém, glória a Deus. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Tu és santo, Pai, Tu és maravilhoso, Jesus. Nós nos alegramos em Ti, Pai. A nossa esperança está em Ti. Um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amém, glória a Deus. Chegou um momento muito especial. Já está sendo, né? Muito especial desde o início. Mas esse é o momento dos dízimos e das ofertas. Quem já estiver com seu dízimo aí já pode tirar ele do bolso, levantar ele para cima, porque nós vamos orar ao Senhor. E antes de orarmos ao Senhor, eu queria ler uma passagem que está lá em Atos 20. No versículo 35, que diz assim: em tudo o que fiz, mostrei a vocês mediante trabalho árduo que devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. E eu acho isso muito forte, porque se a gente está dando, é porque automaticamente a gente está recebendo algo do Senhor. Então, é importante a gente dar, é importante a gente colocar aqui no altar, com amor, com alegria, porque o Senhor te recompensou, porque o Senhor te deu algo em que você pode trazer até aqui. Amém? Vamos orar primeiro pelos dízimos e aí a gente já canta um louvor. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor,
por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade, pelas portas de emprego, ou pelo negócio próprio, Pai, que muitos de nós estamos começando ou planejamos começar, Deus. Cremos que em Ti, Pai, em Ti tudo podemos e tudo que fazemos, Pai, é de grande sucesso porque o Senhor está conosco. Então nós levantamos, Pai, nossos dízimos e as nossas ofertas e viemos aqui, Pai, no altar, deixar com um coração alegre e saltitante, porque o Senhor nos abençoou e nós estamos apenas devolvendo a bênção que o Senhor nos deu, Pai, porque creio eu que o Senhor vai nos dar muito mais e colocaremos muito mais aqui. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Quem quiser trazer, fica à vontade. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia! Cadê as crianças deste lugar? Podem vir aqui na frente. Quem tem versículo hoje aí? Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me daqueles que me perseguem. Livra-me. Salmos 7:1. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Glória a Deus. Amém. Jesus, eu te amo. Glória a Deus. Irmão Rogério, ora aqui pelas crianças. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, Deus, eu te apresento, Senhor, a vida dessas crianças. Deus, em nome de Jesus, Pai, guarda os caminhos dela, Pai. Deus, que elas cresçam, Pai, nos teus caminhos. Pai, que a Bíblia, que a palavra do Senhor, Pai, esteja presente na vida delas, Pai, por todos os dias das suas vidas. Pai, que o Espírito Santo de Deus, Pai, seja o seu companheiro, seu ajudador, seu conselheiro. Pai, que ele faça parte da vida dessas crianças e que elas cresçam, Pai, a cada dia, Pai, no temor e no conhecimento do Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Agora eu vou passar a palavra para o pastor. Glória a Deus. Pai querido e amado Senhor da glória, manifesta o teu poder e a tua unção aqui neste lugar, Pai. Fala conosco, Pai, aqui nesta noite, Deus. Revela-nos a tua palavra, ensina-nos, ó Deus. Queremos mais do Senhor, da tua presença, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Opera, Pai, em cada coração, Deus. Toca no íntimo, no profundo de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, ó Deus, Tu és o soberano Senhor da glória. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu és a nossa rosa de Saron. Tu és os lírios dos vales. Tu és o Senhor. Tu és o grande Deus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da glória. Pai, revela-nos a Tua palavra, ensina-nos, ó Deus, para a glória e louvor do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Graças e paz a todos. Sejam todos bem-vindos para a glória de Deus. Podei vos assentar com alegria, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos meditar aqui num texto bíblico que está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versos 6 e 7. Nós vamos ler aqui. Louvado seja Deus. Vamos falar aqui sobre o caminho.
João 14. João, Evangelho de João 14, 6. Verso 6 em diante. Nós vamos ler o 6 e o 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Achou aí? Aqui Jesus estava chegando o dia de ele se entregar, e aqui ele estava dando ensinamento aos discípulos. E alguém fizeram perguntas para ele, né? E ele respondeu, né? E disse assim, no verso 6, ele disse, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecerias também meu Pai. Desde agora conheceis e tendes visto. Amém? Então, nós precisamos atentar, irmão, para o conhecimento que nós temos de Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Algo que nós precisamos entender e compreender é quem é Jesus, para a gente saber quem é o caminho. Às vezes, nós não nos preocupamos com esse conhecimento de discernirmos Cristo. Porque às vezes quando fala para você de Jesus, quando fala Jesus, Senhor Jesus, o que vem na sua mente, irmão? Quando fala o Senhor Jesus, fala Jesus, o Filho de Deus, o que vem na sua mente? Que visão você traz para você? Ou do Jesus homem, ou do Jesus palavra, ou do Jesus verbo, do ensino, o que retrata para você? Ou você lembra daquele quadro que você viu aí por aí? É interessante a gente saber, irmão, porque Jesus homem e Jesus palavra, no princípio era o verbo, mas ele habitou no nosso meio como ser humano. Aqui os discípulos estavam um pouco confuso, porque eles estavam diante de um homem, de uma pessoa igualzinha a eles. Mas Jesus estava dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse, se vocês não me seguirem, e é isso que a gente precisa entender, irmãos. Veja, Judas estava ali naquela hora. Ele chegou diante do Pai. Judas chegou diante de... se perdeu pelo caminho. E é isso que nós precisamos estar atentos, irmão. Será que nós não estamos deixando passar a nossa oportunidade de conhecer perfeitamente o Senhor, de conhecer perfeitamente o caminho, de conhecer perfeitamente a verdade, para nós chegarmos aonde nós queremos, é ou não é? Chegar a Deus. Às vezes o que acontece, irmão, muitas pessoas, elas analisam as coisas só no natural, só no conhecimento humano, terreno.
E ela fala de Deus com convicção. Assim, não, Deus está me ajudando, Deus fez isso comigo, Deus tal, Deus isso, Deus aquilo. Mas até que ponto é verdade, irmão? Até que ponto realmente é Deus que está fazendo alguma coisa por uma ou por outra pessoa? Nós vamos ler um texto no livro de Hebreus. Mas antes eu quero fazer esse comentário com você. Quando Deus criou o homem, colocou num jardim, ele disse o quê? Ele disse para o homem povoar, a terra. Ele disse: você administra, toma conta de tudo. O homem desobedeceu a Deus. Depois ele deu uma outra palavra, ele disse: agora você do suor do teu rosto comerás o teu pão. Todas as palavras que Deus, irmão, falou lá na criação, lá no início, elas valem eternamente. Muitas pessoas, muitos seres humanos, muitas pessoas, elas vivem pela palavra que Deus deu na criação. Mas isso não quer dizer que Deus está operando na vida dela hoje. Qualquer pessoa, irmão, ele não precisa nem saber de Deus, ele pode ser incrédulo, ele pode ser ateu, dizer que Deus não existe. Se ele trabalhar, ele vai ter o que comer. Porque Deus falou lá no princípio. Então a palavra de Deus, ela é eterna. Ela não se apaga pelo caminho. Mas isso não quer dizer que Deus está operando na vida da pessoa hoje. Que Deus está fazendo algo sobrenatural. Não, nós estamos vivendo pela palavra de Deus. Mas isso Ele deu lá atrás. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Por isso que a gente precisa buscar o conhecimento. Vocês já leram na Bíblia que Deus não escuta pecador? Já leram isso na Bíblia? Deus não escuta pecador. E a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. Então como que Deus me escuta hoje, irmão? Como? Como que Deus me escuta hoje? Quem se arrisca a dizer aí? Irmão, Deus só escuta Jesus. Só Jesus que Deus escuta. Por isso que Ele está lá do lado dele. Está bem perto de Deus. Por quê? Porque quando eu falo, quando eu me direciono através de Cristo, Deus me ouve. Deus não escuta pecador. O sangue da cruz é que me purifica, que me lava. O sacrifício de Jesus por mim é que me faz entrar diante do trono da graça. Tudo é por Cristo. Por isso que a gente precisa conhecer o caminho, irmão, por onde a gente deve trilhar. Para chegar a Deus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai a Deus sem ser por mim. Irmão, se eu me separar de Cristo, se eu quebrar minha aliança, meu pacto com Jesus, eu posso fazer o que quiser que eu não vou chegar a Deus. Eu posso orar, gritar. Vocês já leram na Bíblia que a oração do ímpio, ela é abominação diante de Deus? Vocês já ouviram isso na Bíblia? Ela é a abominação diante de Deus. Então, Deus só escuta quem? Só santo. Por isso que nós precisamos de Jesus, que é o único sem pecado, é o único santo. Por isso nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos conhecer o caminho, nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos ir a Deus, irmãos. Se nós não chegarmos, irmão, ao pleno conhecimento de Jesus, veja, Jesus quantas vezes disse para eles para os discípulos, eu e o Pai somos um. E eles falaram, mostra-nos o Pai.
Ele disse, uai, você não está me vendo? Nós somos um. Você está querendo ver quem então? Eu estou contigo aqui, cara, eu sou um, eu e ele sou um. Estou dizendo para você que... E ele disse, não, mostra-nos. Porque não entendeu, não compreendeu, irmão. E às vezes é isso que acontece com a gente também, ou não? Não entendemos, não compreendemos, e aí falamos que Deus está fazendo, que Deus está operando, sem ter o conhecimento da verdade. Porque todo mundo quer que Deus faça parte da vida dele, é ou não é? Não importa, ele pode nem ter aliança com Cristo, mas ele quer que Deus opere na vida dele. Que Deus faça isso, faça aquilo, que Deus atenda, que Deus faça cumprir na vida dele o que ele quer. Mas ele não se preocupa no conhecimento de Deus, no conhecimento do Senhor. É o que nós precisamos. Quem é Jesus? Nós precisamos desse conhecimento, de nos aproximarmos com verdade, sabendo o que está acontecendo. E às vezes nós vivemos como se nós estivéssemos no Velho Testamento, estivéssemos lá no sacrifício de animais, porque nós não entendemos, não compreendemos a verdadeira condição do cristão. Irmão, se nós nos conhecêssemos de fato e de verdade, como a Bíblia fala sobre nós, nós vivíamos de outra forma, de outro jeito. A gente não vivia ansioso, não vivia preocupado com isso ou com aquilo outro. Porque a glória de Deus, irmão, é imensurável. A graça que Ele nos concedeu não tem preço. Você já imaginou? Quantos sorteios da loteria já teve até hoje, irmão? Quantos? Você já imaginou se o governo falasse assim, não, eu vou pegar o valor de todos os sorteios da loteria e vou dar de presente para o Rogério? Quanto seria de dinheiro? Não compraria o que Jesus fez por ele. Não compraria. Veja a imensidão do valor que é ser um cristão, que é ser um seguidor de Jesus. E nós precisamos ter essa visão nítida de Cristo, do valor que é ser um cristão. Porque senão a gente vai viver uma vida de ansiedade, de preocupação, de choro. Irmãos, é o que a Bíblia diz, o que Deus tem preparado, ninguém consegue imaginar. Olho não viu, coração não sentiu, ninguém percebeu. Mas parece que as coisas para nós é como se, imagine, irmão, os discípulos estavam com Jesus, pessoalmente, igual nós estamos aqui, ó, o próprio Deus. E eles dizendo o quê? Quero ver o Pai. Ele disse, olha, eu estou aqui, ó, eu e ele somos um. Isso parece o quê? Um sonho, é ou não é? O cara não chega nem a acreditar nisso. Ele disse, por que Judas traiu Jesus? Porque ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele achava que era mais um, que estava ali para usurpar, aparecer. Muitos pensavam assim naquele tempo, irmão, naquela época. Até os discípulos. Caminhando para o caminho de Emaús, os dois conversando lá, dizendo... Aí Jesus chegou e perguntou, o que é que vocês estão falando aí? Aí eles chamaram Jesus de mal informado, ó irmão. Ele disse, só tu não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Os acontecimentos desses dias? Jesus Cristo, um homem aprovado e tal, varão. Ele disse, nós achávamos que ele ia ser o nosso libertador.
mas já faz 3 dias que morreu. Mas até que umas irmãs disseram que ele ressuscitou, mas falando com o próprio Jesus. E às vezes isso acontece com a gente, irmão. A gente andando nessa caminhada, principalmente nós estamos vivendo bem distante daquele dia, e a gente entender as coisas com clareza, com nitidez, que Jesus disse, eu sou. Se ele é, irmão, não muda. Eu sou. Nós precisamos acreditar nisso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é através de Cristo, através de Jesus, que nós chegamos a Deus. Na oração, na petição, em qualquer tipo de oração, em qualquer situação. Jesus é o nosso advogado diante de Deus. Ele é o nosso representante legal diante de Deus. É pelo que Jesus fez que Deus escuta as nossas orações, que Deus escuta o nosso clamor, que Deus analisa os nossos pensamentos. É pelo que Jesus fez. Então, por isso que nós precisamos conhecer Jesus de fato e de verdade. Nós precisamos entender Deus. Nós precisamos de tudo isso. Então, essa busca de conhecimento é muito necessário para nós. Senão, nós vamos só continuar vivendo. E as coisas vão acontecendo e a gente acha que é Deus, às vezes porque a gente quer que seja Deus. Tudo que acontece, às vezes, que sai do natural, a gente entende que é Deus e aí vai levando a vida. Não, nós precisamos ter um conhecimento aprofundado de Deus, do Senhor Jesus, de quem é Jesus, para a gente seguir nesse caminho, irmão. Para a gente seguir tendo sucesso, chegar a Deus. Amém? Hebreus capítulo 9. Tem um texto longo, difícil de entender, mas eu vou me esforçar aqui para que você entenda. Hebreus capítulo 9, verso 6 também. Do 6 ao 14, aqui é muito texto. Aqui, ele está falando aqui sobre a vida terrena e a vida espiritual. Ele diz assim, ora, depois de tudo, verso 6, 9, 6. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar o serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erigido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo está se oferecendo tanto dons como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebida e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Amém? Então, vamos entender essa parte aqui. Aqui ele está falando do tabernáculo terrestre, aquele que tinha lá em Jerusalém, aonde o sacerdote oferecia sangue de carneiro, de bode, de boi. E ele está trazendo aqui fazendo uma analogia, uma parábola. Ele está contando aqui que isso não resolve o problema, que isso não muda nada. Mas ali as pessoas estavam fazendo o quê? Para elas, estavam fazendo tendo um relacionamento perfeito com Deus, é ou não é? Perfeito com Deus.
Mas ele disse: isso aí é só uma parábola, é só uma demonstração. Isso não é o real. E às vezes nós ficamos no irreal. Nós ainda vivemos como se estivesse no Velho Testamento. Você consegue entender isso, irmãos? Sim ou não? Você consegue entender? Que faz uma diferença muito grande o velho tabernáculo e o que nós podemos viver hoje. Mas se nós não tivermos um conhecimento aprofundado, irmão, se nós não tivermos uma visão nítida das coisas, a gente pode viver como se nós estivéssemos no Velho Testamento, como se nós estivéssemos há mais de 2000 anos atrás, sacrificando, fazendo, vivendo o natural como se fosse o espiritual. Consegue entender o que eu estou dizendo? Será? O verso de número 11 diz assim: porém, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touro e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à perfeição da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Consegue entender isso, irmão? Ele está dizendo aqui, preste atenção nisso, que aquele sacrifício que eles faziam lá atrás, pegava o sangue, aspergia sobre as pessoas, santificava as pessoas. Ele disse: mas hoje, agora, Jesus entrou como sacerdote, como supremo sacerdote, uma vez por toda, no santuário, não feito por mão humana, irmão. Ele não entrou naquele tabernáculo de Jerusalém, não. Ele entrou no céu. Ele entrou diante do altar de Deus. Para santificar você. Para santificar eu e você. Mas se nós não entendermos, irmãos, nós vamos ficar com a mente do sacrifício terreno. De vivermos uma religião. Não como pessoas santificadas, lavadas, santificadas pelo sangue de Cristo. Porque parece, às vezes, que vivemos como se fossem pecadores, sofrendo as consequências do pecado. Não entendemos a grandeza do sangue da cruz. É como se fosse um sangue de animal, um sangue de bode, um sangue de carneiro. Purificava, santificava? Sim. Santificava. Ele disse: não, se aquele sangue santificava, imagine agora esse. O sangue de Jesus. Por isso que nós precisamos, irmãos, conhecer tudo isso, conhecer a situação que é viver nos nossos dias. Pela graça de Deus, pelo favor do Senhor,
viver lavado e remido pelo sangue de Cristo, o sangue que foi derramado na cruz. Não foi sangue de bode, não foi sangue de carneiro, foi sangue de um homem santo, irmão. Sangue de um homem sem pecado. E isso é que faz com que a gente esteja diante de Deus sem pecado. Faça com que Ele ouça as nossas orações. Por isso que nós precisamos conhecer de fato e de verdade o Senhor da glória, Senhor Jesus. Nós precisamos discernir as coisas espirituais das coisas carnais. Nós precisamos andar em espírito, nós precisamos entender o que Jesus fez por nós. Mas se nós não nos preocuparmos, irmão, se nós acharmos que está tudo bom, só de estar na igreja, só de conhecer a Bíblia, de conhecer, de ler, porque às vezes só de ler, não de conhecer de fato, de verdade, para nós já está bom, já está satisfeito, vai passar a nossa geração. Você já imaginou no dia que você chegar lá diante de Jesus e ele disser: rapaz, mas você perdeu, viu? Deixou de aproveitar uma vida de crente para viver uma vida natural. Uma vida natural. Você deixou de ser um cidadão do céu e viveu como um cidadão terreno. Natural. Você não entendeu o que eu tinha preparado para você. O que eu fiz na cruz. Você não me conheceu, você não deu a devida valor naquilo que eu fiz por você. Porque se nós não nos preocuparmos com isso, se nós não buscarmos este conhecimento, se não nós nos aprofundarmos, é igual um pastor amigo nosso, que ele fala: você vai viver de migalha. Viver de migalha, irmão. Mesmo sendo crente, mesmo tendo aceitado Jesus como Senhor, como Salvador, mas por não conhecer de fato e de verdade, Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida, ninguém vai a Deus senão por mim. E a gente precisa entender e compreender o que significa isso. Quem é Jesus? Como deve fazer para a gente chegar lá? Senão nós ficamos igual Filipe. Filipe disse: mostra para nós o Pai. Ele disse: eu estou aqui contigo. Eu e ele somos um. Ele disse: não, mostra-nos o Pai que basta. Não, eu já fico satisfeito. Ele disse: só que estou bem aqui. E às vezes a gente olha para a palavra de Deus, irmão, a gente olha para os escritos da Bíblia e não entende. Não vê Jesus, não vê o Salvador, o Cristo, o sangue derramado, e aí vive o natural. Vive o natural. Se alegra com pouco. Um dia desses, eu fiquei pensando. Quantas pessoas na nossa igreja operam nos dons? Quantas pessoas operam nos dons? Dom de cura, de governo, pessoa onde tem profeta, visão, revelação. E às vezes a gente nem se preocupa com isso. Irmãos, o Espírito é o mesmo. É um só, é o mesmo. O Deus é um só. O Espírito é o mesmo.
o mesmo que tinha na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso, na igreja de Tessalônicas. É o mesmo aqui. Então, os mesmos dons têm que operar aqui. Mas se nós não preocuparmos com isso, irmão, se nós não buscarmos o conhecimento, se nós não tivermos essa intimidade, Jesus disse, eu sou. A gente pode é um qualquer mesmo. Eu sou, mas a gente bota na mente, não é um qualquer. Irmãos, vai passar a nossa geração, irmão, vai passar. E quando chega lá, Jesus disse, olha, você poderia operar no dom de cura, você poderia, ele disse, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que opera em todos. Mas para que Deus deu os dons? Para que foi? Para edificação de quem? De quem? Da igreja, do grupo, do conjunto. Mas a gente acha que é para edificação da própria pessoa. Aí ele se acha tal porque tem um dom de cura. Aí não recebe. Ele quer para mostrar que ele é de Deus. Não busca o conhecimento de Cristo, de Jesus. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Irmão, nós deveríamos chorar, porque nós não temos os dons operando na nossa igreja. Nós deveríamos chorar. Pano de saco e cinza, cara no pó. Nós lemos a Bíblia, como nós estudamos o português, sabemos do que as palavras aqui estão dizendo. Mas cadê a visão, a revelação? Cadê o sobrenatural? A operação dos dons. Um orar numa outra... na língua dos anjos, orando na língua dos anjos, e o outro interpretando. Para nós isso parece fábula, não é? História, quando o pessoal falava história de Trancoso. Nem acontece para a gente ver. Mas existe, irmão, nos nossos dias hoje. Mas se nós não preocuparmos com isso, irmão, se nós não acharmos que Deus está falando, que essa Bíblia é escrita para nós, está falando de mim, se o meu nome, o seu não tiver na Bíblia, irmão, a nossa geração vai passar e a gente não vai desfrutar de nada. Como que você sabe que você tem o dom de cura? Fala para mim. Como? Quando você ora pelo enfermo e o enfermo fica curado. Não é assim? Mas se você for orar com dúvida, o enfermo vai ficar curado? Não. Você tem que ter convicção. Você tem que ter certeza. Que é fé. Você vai colocar a mão sobre o enfermo vai ficar curado. É assim que a Bíblia diz. Colocarão a mão sobre o enfermo e os curarão. Ou ele diz assim, colocarão a mão sobre o enfermo e eu vou chegar lá e vou curar. É assim? Colocarão a mão sobre o enfermo e os curarão. Ele disse, é você. Disse, não é eu não. Jesus não disse, eu vou curar. Não. Ele disse, é vocês. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Colocarão a mão sobre o enfermo e os curarão.
Ele disse que somos nós que temos que fazer isso. Mas aí o que a gente faz? Deus cura fulano, cura Beltrano, não é isso? É ou não é assim? A gente pede a Deus para fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? É Jesus ou é eu? Nós precisamos entender que nós é que somos servos. E que nós precisamos conhecer o nosso Senhor para a gente poder operar de acordo com o nosso Senhor. Ele disse, eu sou. Mas como existiu o tabernáculo terrestre e o tabernáculo celestial, a gente fica no terrestre que está mais perto da gente. A gente passa a viver o natural. Vai no mercado, vai na farmácia, né? A pessoa está doente, corre para a UPA. É ou não é? Corre para a UPA. Aonde, irmão? Nos nossos dias. Aonde você já viu fazer fila para oração de cura? Aonde? Por quê que não existe mais? Acabou. Porque eu e você não nos colocamos na condição de ser a ponte para Deus fazer a obra. Porque nós não conhecemos o que nós precisamos conhecer. O dom que habita em nós. O Espírito é o mesmo. O Deus é o mesmo. E os dons são os mesmos. Mas ele disse, um terreno não resolve. Mas esse, que é do céu, esse resolve. Esse é para a eternidade. Mas se nós ficarmos no terreno, nós vamos esperar a outra geração chegar para poder operar nos dons espirituais. Geração vem, geração vai. A gente sempre pensa que é os outros, porque somos terrenos, não temos conhecimento de Deus. Mas nós precisamos conhecer. Ele disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade. É por mim que você vai. Mas às vezes a nossa mente não consegue capturar a mensagem de Deus. Não consegue entender. Jesus disse, aquele que crê em mim, farás o quê? As mesmas obras que ele fez. As mesmas. Você crê em Jesus? Sim ou não? E por que não faz o mesmo que ele fez? Porque você duvida de você. Porque não tem como você duvidar de Deus, tem? Ele continua sendo Deus. Aí você acha que você não é essa pessoa que ele mandou ir. Que vai ter os dons, operar em você, os dons vão operar. O Espírito Santo vai usar você para que você seja um grande profeta. Tenha visão, tenha revelação, tenha entendimento e compreensão de todas as coisas. Ter os dons espirituais. Nós precisamos acordar, irmão, despertar do sono. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer a verdade. Nós não podemos ficar no sacrifício terreno.
sangue de bode. Ele disse, não funciona, isso foi uma analogia, uma parábola. O que vale é o que entrou no céu, é o sobrenatural, irmão. Nós precisamos viver no sobrenatural. Não precisamos sair dessa inércia, ficar parado. Comece a fazer o teste. Peça a Deus para que você seja aquela pessoa que os dons espirituais, os dons do Espírito Santo vai operar em você. E aí passe a viver assim. Amém? Senão o tempo, a nossa geração passa. Daqui um dia nós éramos. Guarde essa palavra no seu coração. Busque esse conhecimento de Deus, esse conhecimento de Jesus. Tira Jesus do natural. Cria num Jesus espiritual, que é presente em todos os lugares, na sua vida, presente na sua vida, que faz de você uma espada afiada da sua aljava. Deus é maior do que os problemas, irmãos. Precisamos conhecer esse Deus grande. O verso 4 do capítulo 10 diz assim: porque é impossível. O que é impossível? Porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecado. Mas foi feito muito tempo, é ou não é? Foi feito muito tempo. Amados, o que nós temos para nós, é algo grandioso demais para nós entendermos. Por isso que muita gente não entende, porque é muito grande, é muito grande, é superior. Preste atenção nisso. Você conhece a história de Elias? Conhece a história de Elias, o profeta Elias? Conhece a história de Samuel? Conhece? Conhece a história de Moisés? A sua deveria ser maior do que a deles. A sua deveria ser maior do que a deles. Porque o que está em você, esse nome cristão, é maior do que o nome que eles tinham, profeta. Hoje você é rei e sacerdote, você é, pelo sangue de Cristo, você é rei e sacerdote. Você está acima de ser um profeta. Mas se não entender isso, irmão, se não compreender, não sai do natural. Amém? A gente precisa buscar esse conhecimento, irmão, esse entendimento, essa visão. Porque às vezes a gente não consegue ver. A gente não consegue ver que nós somos a porta de Deus aqui na terra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você diz o quê? O que você diz?
Só um membro da igreja Nazareno dá 3? Diga isso para você, amanhã começa lá o estudo lá, né? Diga, não, eu sou a solução para essas almas que ainda não são salvas. Eu sou a salvação delas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus sem não ser por mim. Você tem que... Jesus disse que aquele que crê nele fará as mesmas obras que ele fez. Então, se você acreditar em Jesus, você também é o caminho, a verdade e a vida. Sim ou não? Eu e Jesus somos um. Você acredita nisso? Você precisa acreditar nisso. Que eu e Jesus, falando de você, eu e Jesus somos um. Não, você não pode falar você. Eu e Jesus somos um. Diga, eu e Jesus somos um. Então precisa fazer o que ele fez. Tem que assumir essa posição, essa postura. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Pai, Senhor da glória, ajuda-nos, ó Deus, a ter uma visão nítida das coisas, Pai. Nós não podemos ser, Pai, um crente apático, crente sem entendimento, sem compreensão, Pai, sem visão, sem saber o que está acontecendo, Deus. Pai, abra o nosso entendimento, Senhor, abra a nossa mente, abra a nossa visão, Senhor. Possamos acreditar em nós mesmos, Deus. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, ó Deus, abra os nossos olhos, que possamos ver na dimensão espiritual, Pai. Ó Deus, se não formos nós, quem vai ser? Nós somos a geração de hoje, Pai. Nós somos a geração de hoje. Na geração de Moisés, o Senhor usou Moisés. Na geração de Elias, o Senhor usou Elias. Na geração de Samuel, o Senhor usou Samuel. Mas na nossa geração, quem o Senhor vai usar? Se não formos nós, Pai, tem que nascer outra geração. Vai passar a nossa. Então abra o nosso entendimento, Deus. Pai, desperta esse meu irmão, essa minha irmã, que ela é, que ele é. Haralá, didi, harabá. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és o soberano, Senhor da glória. Toca no profundo, no íntimo de cada um, Senhor. Abra os olhos, Deus. Abra o entendimento, Deus. Da visão do céu, Pai. Que eles possam ver Cristo nitidamente no céu, Pai. Pai, assim como Estevão, meu Pai, que viu os céus abertos e viu a glória de Cristo. Pai, que eles possam ver, Pai. Que possa abrir os olhos, ver os céus abertos, Pai, ver a glória de Cristo, Pai. Possam ter visão nítida das coisas, Senhor. O sacrifício da cruz, meu Pai, foi em nosso benefício, Pai. Foi no benefício desse meu irmão, dessa minha irmã. Jesus morreu por nós, morreu por cada pessoa, Pai, que acredita,
que confia, Deus. Que esses irmãos possam, Pai, que possamos ser, Pai, realmente, ó Deus, cristão, Pai, de fato, de verdade, Deus. Possamos, ó Pai, fazer com que a obra do Senhor continue, cara, a cada dia, Pai. Começou com o Senhor, continuou com os discípulos, Pai. Mas parece que chegou em nós, parou. Parece que chegou em nós, não tem mais milagre, não tem mais o sobrenatural. Filipe foi transportado de uma cidade para outra. Paulo, em 2 anos, evangelizou toda a Ásia. Mas parece que chegou em nós, parou. Chegou em nós, parou. Senhor da glória, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Abre o nosso entendimento, Deus. Mostra-nos para que possamos conhecer Jesus, conhecer o Senhor, Pai. Que a Tua palavra, Deus, abra o nosso entendimento, Pai. Possamos, Pai, entender e compreender o querer do Senhor, a Tua vontade. Toma cada um em Tuas mãos, Deus. Que possa operar em cada um aqui os dons do Espírito Santo, Pai. Pai, que esta pessoa seja cheia da Tua presença, Pai. Que possa ter a experiência com o Espírito Santo, com o batismo, com o enchimento, Pai, do Espírito Santo, o transbordar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, que cada pessoa aqui tenha uma experiência nova, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Pai. Faça algo diferente, Deus, no nosso meio, Pai. Abra o nosso entendimento, Pai. Tenha misericórdia e ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, Pai. Ouça o nosso clamor, Pai. Ouça, Deus, a nossa adoração, a nossa oração, Pai. E responde-nos, ó Deus. Responde-nos, ó Senhor, Pai. Toca no mais profundo do ser, Pai. Abra os nossos olhos, Deus. Dá visão do alto, visão do céu, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma cada vida aqui em Tuas mãos, Pai. Usa, Pai, como instrumento do Senhor, Pai. Como espada afiada da Tua aljava, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Tu és o soberano, o Senhor da glória. Tu és o Deus do céu, da terra e de todo o universo. Além de Ti não há Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser exaltado. Tu és o Deus santo e poderoso. Tu és o Senhor da glória. Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Pai, queremos mais do Senhor, da Tua presença, Pai. Revela-nos, ó Deus, o oculto, o escondido, o profundo, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Abra o nosso entendimento, Deus. Dá-nos visão do alto, visão do céu, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma-nos em Tuas mãos, Deus. Conduz os nossos passos pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. Que possamos, Pai, a cada dia, Deus, estarmos mais próximos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, quero entregar aqui um certificado de membro e um certificado de batismo. Cleilson Pereira da Rocha. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aqui, irmão, é o seu certificado de membro desta igreja. Agora, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Louvado seja Deus. É um certificado de batismo de Guilherme Mata da Cruz. Glória a Deus. Esse aqui é o certificado de vida nova, viu? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.
Amém, irmãos? Irmão, eu quero ver você operando nos dons. Você acredita que isso é possível? Escolha o melhor dom. Mas ele disse, mas o de profetizar é dos principais. Glória a Deus. Ó. Toma isso. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza sai, a alegria vem, trazendo bênção para vocês e para mim também. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Jesus está passando aqui, irmão. Jesus está aqui, irmãos. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então vamos a Deus, né? Para pensando, irmão, qual o dom que vai operar em você? Fala com Deus, irmão, ora a Deus. Eu quero ver você operando nos dons aqui. Dom de ensino. Se você não tiver os R$10, pode falar comigo que eu pago. Amém? Então amanhã às 20 horas, sábado às 15 e às 18 e domingo às 9. Eu já fiz a minha inscrição, 18 pessoas aqui já fez a inscrição. Então você vai estar lá junto conosco lá às 8 horas da manhã, às 20 horas, né? 8 horas é de manhã, né? Então é às 20 horas, às 8 horas da noite, amém? Vamos aprender, ver se nós somos ovelha, o que nós somos? Somos um cabrito, né? Ser ovelha e conquistar a ovelha, né? Nós precisamos gerar ovelha, ovelha gera ovelha, né? Então, amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por este momento. Pai, faça-nos, ó Deus, entender e compreender todas as coisas. Jesus, abre os nossos olhos, Deus. Possamos conhecer o Senhor, Pai. Possamos chegar ao Pai. O Senhor é o caminho, o Senhor é o caminho. Possamos entender, Pai, que nós precisamos trilhar por este caminho, Senhor. É o caminho da verdade, é o caminho, ó Deus, que chega a Deus, Pai, se manifestando. Então, Deus, guia os nossos passos pela vereda da justiça, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a verdes pastas, águas tranquilas, Pai. Que possamos, ó Deus, ó Pai amado, despertarmos, ó Pai, para que os dons do Espírito Santo operem em nós, Pai, para a edificação da Tua casa, da igreja do Senhor, Pai, das pessoas, Pai, que fazem parte, que vão herdar a salvação, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, eu te louvo e te agradeço por este momento aqui na Tua casa. Leva o Teu povo em paz e segurança ao seu lar, Pai. Livra do acidente, do assalto, do roubo, do furto e de todas as astutas ciladas de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo o Teu povo, como ministro da Tua palavra, Deus. Como pastor, meu Pai, desta igreja, eu abençoo, meu Pai, essas almas, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja contigo agora, meu irmão, e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Está encerrado, que a paz e a graça sejam com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.